Seja bem-vindo a mais um Quem Estudou a Lição. Estamos aqui no nosso Maranata Class. Isso é bem diferente esse nosso aqui, mas com o intuito de aprendermos da palavra do Senhor. E hoje chegamos na nossa quinta lição desse guia maravilhoso. O guia tem o título Conexão, mas o tema dessa semana é bem parecido com o tema da semana anterior, né? A lição 4 tratou da importância da Bíblia. E hoje a gente vai estudar como estudar a Bíblia. Então, esse guia tem nos mostrado essas duas lições consecutivas, a importância, trazendo a ênfase de nós estudarmos, valorizarmos a palavra do Senhor. E mais uma vez aqui eu estou com o meu quarteto, né? Formando aqui esse quarteto poderoso que para esse trimestre tem essa grande responsabilidade de comentar a lição da Escola Sabatina e é sempre um prazer poder dividir esse espaço com vocês. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição, mas antes vamos pedir a orientação do Senhor. Então, Daniel, faz oração e em seguida começa a trazer aí as tuas impressões acerca desse primeiro momento da lição. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permanece conosco. Nos ensina, então, como estudar a Tua palavra, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente já inicia no sábado com uma tirinha que não tem nenhum texto, além do que está escrito no livro preto aqui, mas é uma tirinha que eu creio que tem uma referência com a parábola de Jesus, né? Uma parábola que está junto de outras parábolas. Ele comenta que o reino de Deus é como um tesouro escondido, que a pessoa largaria tudo que tem para poder comprar aquele terreno onde está escondido aquele tesouro, e então é justamente conseguir o tesouro. Aqui a gente encontra duas pessoas escavando, encontrando um tesouro, e dentro desse tesouro está a palavra de Deus. E aí você entra, mas é reino de Deus, palavra de Deus, isso aí tem alguma referência? E quando a gente vai agora para o domingo, né, ele comenta aqui sobre o tesouro mais valioso, e o que está grifado aí, o que está em destaque é que não importa como seja com a rotina, o quão é difícil, apertada seja, ele comenta que a gente tem que colocar um espaço para Deus. A gente tem que colocar um espaço para a palavra de Deus, para encontrar-se com Ele. E aí eu fiquei pensando, olha, se o reino de Deus é como um tesouro escondido, por que não? Se a palavra de Deus ela nos mostra o seu reino, né? A gente não deveria, sim, investir, gastar um pouco do que temos, se não tudo, para buscar o que a gente não está buscando diariamente. E é justamente o que comenta em toda a parte do domingo, né? Seja no dia a dia, a Bíblia traz verdades e essas verdades nos traz bênçãos. Eu acho que não tem, assim, algo diferente de bênçãos que a gente possa colocar como benefício de dedicar tempo para a leitura da palavra. E aqui as sugestões práticas peça a Deus justamente para despertar esse desejo. Visto que é tão bom, visto que é tão importante que você busque, até mesmo tirando ali um tempo que talvez você reserve para o lazer, um tempo que talvez você reserve para a correria de chegar num trabalho, numa escola, o tempo que Deus te deu, deixando claro, né? Ainda assim necessita haver um desejo, sabe? Uma busca de si mesmo, de não, eu tenho que aqui separar esse tempo para buscar as promessas divinas. Então, peça a Deus para que desperte o desejo. Segundo ponto, justamente entregue o seu tempo ao Senhor. E ele comenta aqui que não é somente estudar a Bíblia, a gente vai falar disso daí mais para frente, também um hino, o que der para você fazer para ter um relacionamento com Deus. Eu vou deixar jogar uma coisinha para mais tarde. E por último, buscar Deus, mesmo quando não sentir vontade, porque vai valer a pena. Muito bem, obrigado, Daniel. E assim, esse tema ele chama muito a minha atenção, o tema dessa semana, inclusive a autora, né? Ela foi bastante feliz na maneira como ela estruturou a lição para essa semana, porque está simples a compreensão e de muita relevância para nós.
E aí eu vou fazer menção a uma fala do Tiago, né? Me permita, Tiago, você talvez aí vai nos acompanhar. Ele é professor da classe de adultos aqui dessa igreja que está sendo gravado aqui essa lição. E aí em alguns momentos aqui observando, estudando com ele na classe, ele diz o seguinte, que essa lição desse trimestre, que inclusive para você que nos acompanha na classe de jovem e que talvez não tem conhecimento, né, do tema que é abordado na classe dos adultos, para esse trimestre é igual. Inclusive, a autora da lição de adultos é a mesma autora da lição de jovens. E aí ele disse o seguinte, ó, para você que está começando esse trimestre, se a partir dessa lição você não desenvolver, né, uma maneira de se relacionar com Deus, então desista, porque nas outras você não vai conseguir fazer isso, porque essa lição ela traz esse fundamento principal, buscar em nós o interesse de buscar esse relacionamento com Deus. E nessa semana a gente vem falando, né, de como meios de estudarmos a Bíblia. Semana passada a gente falou da importância desse livro e essa semana vem trazendo estratégias práticas de como a gente vai desenvolver esse estudo da palavra de Deus. E quando a gente chega lá na segunda-feira tem como título, né, Tão Doce. E ao discorrer aqui a leitura dessa parte da segunda, a gente vai perceber a importância desse relacionamento com Deus. E aí, tudo precisa partir desse desejo de se relacionar com Deus. Porque a gente pode, por exemplo, estudar a Bíblia sem buscar relacionamento com Deus, sem ter esse interesse de se relacionar com Ele, na intenção apenas de ter um conhecimento. Só que o poder da Bíblia, isso aí eu até comentei sobre isso na lição passada, o poder que emana da Bíblia, que vai chegar a nós, parte desse desejo de se relacionar com Ele. Então, quando eu começo a me relacionar com Deus, automaticamente vem o desejo em mim de buscar conhecer, de buscar aprender da palavra. E eu sei que nos dias corridos que nós temos, faz com que em muitos momentos a gente não tenha esse tempo. E aí a lição vai criar essas rotinas, né? Essas dicas de rotinas para que a gente realmente busque estudar a palavra. Porque essa palavra tão doce, como é apresentado no título, ela realmente só se torna doce se eu primeiro busco o relacionamento com Deus. Porque se eu não buscar o relacionamento com Deus, a leitura para mim não vai ser tão agradável. O conteúdo que eu vou começar a me apropriar aqui vai gerar em mim conflitos, e esses conflitos podem até fazer eu sair da igreja ou nem querer saber da igreja, por exemplo. Então, tudo parte do pressuposto, né, inicial desse relacionamento com Deus que eu preciso realmente buscar. E aí, durante toda essa semana, a temática vai estar sempre ali batendo, né, nessa ideia de a gente buscar conhecer da Bíblia, mas, em primeiro lugar, partindo desse relacionamento com o Criador. E aí a gente chega na terça-feira, né? A terça-feira tem como estudo, tem como tema estudo profundo da Bíblia. E aí é aqui que a gente separa as crianças, né? Os meninos dos adultos. E isso é importante demais para a gente. E eu chamo o Danilo, né, para esse diálogo. Danilo, o estudo profundo da Bíblia, isso é muito importante, é necessário. E eu queria que você trouxesse para a gente aí as suas contribuições acerca desse tema. A gente estava comentando aqui, né, antes de iniciar, sobre essa questão das dicas que foram fornecidas, e é meio irônico o título, né, dessa terça, né, o estudo profundo da Bíblia, mas tirando essa questão, porque cada um tem uma forma de estudar, né, cada um tem uma forma de se aproximar de Deus de uma forma diferente, e aí acaba que aqui é apresentado uma forma que vai servir para várias pessoas, né? Não é a única forma. Você pode talvez não utilizar todos os passos que são fornecidos, mas com certeza, se você utilizar cada um desses passos, você vai conseguir ter realmente um estudo profundo até, realmente das escrituras. Mas tem 3 passos básicos para serem cumpridos. O primeiro ponto, já Daniel tinha citado, que era a oração, né? Então a gente precisa recorrer ao autor da Bíblia, né, que é o Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a entender a palavra. O segundo grande ponto é ler, obviamente, e escrever. Nesse caso, escrever é importante por uma questão de memorização, né? Então você poderia ler, tanto escrever o que Deus ele falou para você, os insights que você tirou. Por isso, inclusive, que existe ali a parte da quarta-feira, né, que tem o EP texto.
mas também por uma questão de escrever até para decorar, né? Você escrever ali algum verso, etc. Teve até uma das lições anteriores que a gente teve que escrever ali o verso, né? E grifar. E aí o que acontece é que e o terceiro grande ponto é compartilhar, né? Então, quando você compartilha, você aprende mais, né? Porque justamente você está ensinando para outra pessoa o que Deus falou para você. E perceba, Deus ele vai falar para cada pessoa de uma forma diferente. Então, talvez aquilo dali seja novidade para você, para outra pessoa já não é. E às vezes aquilo dali é uma coisa que Deus ele nunca vai chegar a falar para aquela pessoa. E você pode ser o vetor para justamente falar para aquela pessoa específica. Então, a questão é que você pode ser tanto esse vetor de influência para os outros, mas também você vai aprender justamente compartilhando. Então, o primeiro ponto é orar, o segundo ponto é ler e escrever, e o terceiro ponto é compartilhar. E aí depois vem alguns passos que você poderia seguir, né? Então, ele diz aqui que você poderia começar lendo um livro curto, né? Para quem aí nunca teve esse costume de ler a Bíblia. Comece por um livro curto, né? O livro de Jonas, de Marcos, João, 1 João, na verdade. Aí você ora a Deus, né, o Espírito Santo, escolhe um versículo ou capítulo, copia o texto em um caderno, destaca as partes importantes, lê novamente agora com oração, sublinhando essas ideias importantes, anota as ideias que revelam o que Deus ele quer falar para você, ora sobre isso e reflete sobre aquilo dali em relação ao teu relacionamento com Deus. E por fim, você pensa em alguém e compartilha com ele. Então, seria esses passos que é sugerido para justamente ter esse estudo profundo. E eu faço já uma pergunta para você aí, né? Na última semana, quanto tempo você dedicou à oração e ao estudo da Bíblia e o que essa resposta revela sobre as suas prioridades? Veja bem, não é um problema você ali começar a fazer esse plano aqui e por acaso deixar um dia, né? Às vezes as prioridades apertam e você deixa ali de ler a Bíblia. Mas o grande ponto é a gente não deixar, como a lição comenta aqui, não deixar que isso se torne uma semana, não deixar que isso se torne um mês. A gente deve agora, deixou de ler um dia, você vai no outro dia e leia, porque o relacionamento com Deus dele é uma maratona e não uma corrida. Muito bem, Danilo. Enquanto você falava, eu me lembrava de uma situação que eu também nem sei se eu comentei sobre isso semana passada, mas eu conversava com uma pessoa e ela, né, se diz, ela é cristã, e ela dizia assim, rapaz, desde 2021, eu acho que eu falei aqui, não sei, desde 2021 que eu não leio a Bíblia, desde a pandemia. E aí isso me deixou bastante reflexivo, porque assim, nós, como é que a gente vai buscar um relacionamento com Deus? A oração é um relacionamento com Deus? Mas a Bíblia é o momento que Deus fala conosco, é um momento que a gente se relaciona de uma forma ainda mais profunda, né, com Deus. E como é que uma pessoa que se coloca, né, se diz cristão, não lê a Bíblia tipo desde 2021, é muito tempo, e isso é estranho, né? Quando a gente chega na quarta-feira, tem como a palavra semântica Bíblia Sagrada. E há 2 semanas que nós estamos com esse tema, com essa ênfase da Bíblia, porque de fato é muito importante, né? E você, querido jovem que nos acompanha, é muito essencial nós fazermos uso realmente da palavra de Deus. Não é à toa que lá em Salmos, um texto bastante conhecido, Salmos 119, verso 105, verso super conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então veja, essa palavra ela não está aqui à toa, porque de fato ela é a base de todo o relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro tão maravilhoso. Então eu e você precisamos sim dar o crédito que de fato ela merece. Então você, jovem, precisa fazer uso da sua Bíblia, precisa fazer uso da leitura, porque isso vai ser muito importante para a sua vida. Como o Danilo bem falou, em alguns momentos, devido à nossa correria, pode acontecer de a gente passar um dia despercebido, não ler com tanto tempo, né, com tanto afinco, mas isso não pode de maneira nenhuma se tornar um hábito. Eu apenas ler um texto rápido ou ter dias que eu nem vou ler a Bíblia. Isso pode acontecer em alguns momentos, mas a gente precisa estar sempre ligado na videira, e a videira para a gente é a palavra de Deus, porque é ela que nos aproxima de Cristo. Refletindo aí sobre o que foi comentado, né, ali no começo da tua fala, lá na parte da comunidade, que é fora um pouquinho, né, da semana,
ele comenta uma reflexão importante. Se você gosta de Pixar, né? Então, e aí você realmente gosta, estuda, e aí ele começa a refletir na ideia de que, olha, se você agora imagina que você visita lá um pizzaiolo, você ouve histórias de Pixar, você passaria a noite inteira ali ouvindo, vendo vídeo de Pixar, você teria um cara que fala sobre Pixar para você, você agora está vendo o manual, 66 livros sobre Pixar. Tudo isso vai fazer com que você realmente desfrute da Pixar? Não, né? Da mesma forma, então a questão é que a Bíblia, ele é justamente esse tesouro, né, como o Daniel tinha comentado, que você só vai desfrutar quando você realmente fizer. Não importa quantas vezes você veio para a igreja realmente ouvir a palavra de Deus se você não busca ele. Tá entendendo? Realmente tem anos sem nem, sabe, ouvir Deus falar com você especificamente por meio ali da palavra é um problema. Claro, Deus ele fala por meio de diversas formas, né? Por meio das pessoas, por meio de uma pregação, por meio de uma música. Mas a questão é que Deus ele agora está lhe convidando a realmente comer essa pizza, né? Nesse caso, desfrutar desse tesouro escondido. Nada se compara do estudar realmente a palavra. E por isso que eu chamo agora é, Everton, né, para conversar conosco aqui, porque a quinta-feira tem como título, né? Bênção em dobro. Exatamente. Passando para a quinta-feira, e a gente vai entender essa dinâmica do amor, essa dinâmica do considerar importante, essa dinâmica do relacionamento que foi apresentado aí, que vai para além de simplesmente ter situações boas, essa questão de bênção em dobro, né? Existem diversas formas de a gente poder estudar as escrituras, certo? Isso é bem simples, isso é uma questão bem clara. A gente pode pegar um pequeno texto, a gente pode pegar uma palavra, a gente pode pegar um tema, a gente pode pegar um capítulo, a gente pode pegar um contexto inteiro, certo? Para que a gente possa estudar. E aí que vem a questão interessante. A gente pode ter, hoje em dia, a gente tem auxiliares, a gente tem concordância bíblica, a gente tem dicionário bíblico, a gente tem comentário, a gente tem exatamente, a gente tem diversos tipos de materiais que podem nos auxiliar nesse processo de estudo da Bíblia, certo? Isso é uma coisa bem clara. A gente pode, inclusive, hoje em dia, ouvir ela em áudio, né? Assistir até tematicamente. Você chega no YouTube lá, você procura uma coisa lá, às vezes tem até, com IA também, tematicamente aquilo ali, né? Recomendo aí o livro de Jó, por Cid Moreira, é muito bom. Muito bom, muito bom. Aí vem aquele ponto, né? A gente pode estudar sozinho, a gente pode estudar com um amigo, certo? Então a gente pode estar num pequeno grupo, inclusive, também estudando da Bíblia. Existem diversas formas de poder fazer isso. E dessa forma a gente consegue até renovar amizades ali também. Mas é aquela questão, quando a gente está falando sobre estudo da Bíblia, a gente não está falando somente de chegar, sentar e pegar o que está escrito lá. Isso vai nos ajudar? Com certeza. Isso é o essencial. A gente chegar e verificar. Eu tenho uma questão que é muito interessante para mim, que é eu quando vou estudar uma coisa, eu estudo porque eu estou muito curioso com alguma coisa ou porque aquela coisa me deixou extremamente estressado. É tipo, quando eu leio um versículo bíblico que eu não consigo entender ele, ou quando alguém me comenta alguma coisa na explicação da Bíblia com a qual eu nunca pensei antes, né? Eu nunca pensei antes. Então eu começo a visualizar aquela cena e digo, não, mas eu quero entender isso daqui, né? Existe o que tem um filósofo, inclusive, vai falar que é aquela questão de ter brio. Como é que eu não vou entender? Né? Como é que eu não vou entender? E, né, o Clóvis, né? O Clóvis Barros, como é que eu não vou entender? Então tem aquele cenário. A gente vai entender que a Bíblia ela é um livro que tem o seu aspecto histórico, que tem o seu aspecto teológico, e a gente pode entender que até isso pode ser aprendido, certo? Mas é aí que vem a questão crucial. Se não tem um relacionamento, a gente se torna incapaz de poder viver ou de vivenciar aquilo tudo. E aí que tem uma das coisas mais bonitas que tem na Bíblia e que quando a gente não tinha texto bíblico, quando as pessoas não tinham acesso aos escritos, ao livro em si, certo? O que eles faziam? Eles cumpriam exatamente aquilo que estava lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, em Josué capítulo 1, que é quando ele vai falar essa ideia que está sendo apresentada aqui. A gente aprende mais uma coisa, a gente fixa uma coisa em nossa mente quando nós começamos a apresentar para outra pessoa aquilo que a gente viu. Então a gente começa a falar isso para outra pessoa, aquilo fica cravado em nossa mente. Então,
eu ouvi sobre um tema, eu ouvi sobre uma coisa. Isso serve para em qualquer aspecto, tá? Se você estuda biologia, sua faculdade, ensino médio, ou qualquer outro tipo de coisa, no seu trabalho, se você tá aprendendo uma coisa e você começa a falar para outra pessoa, duas coisas acontecem. Primeiro, você consegue absorver muito bem aquilo ali. E segundo, você começa a gostar daquilo que você está apresentando. Porque ele começa a fazer conexões neurais ali. É que a gente chama de conexão neural, né? Quando a gente vai estudar um texto, quando a gente vai estudar alguma coisa, e a gente começa a contar para alguém, parece que coisas que não se encaixavam agora começam a se encaixar na nossa visão, no nosso pensamento. Então, e aí vem um outro cenário. Quando a gente compartilha isso com essa pessoa, a bênção vem em dobro por uma razão. Por duas razões. A primeira é que você vai estar aprendendo, você vai estar absorvendo e você vai estar recebendo, né, esse material importante e santificador que é o que as escrituras apresentam pra gente. E a segunda coisa que é importante é porque você vai estar abençoando outra pessoa. Quando Deus chamou Abraão para poder levá-lo até uma outra terra, em um determinado momento ele disse que Abraão seria uma bênção para os outros, porque as pessoas olhariam o exemplo de Abraão. A mesma coisa acontece com a gente. A gente pode ser uma bênção para os outros quando a gente pega as escrituras e começa a compartilhar. A gente aprende e faz com que outros também sejam abençoados nesse processo, o que é uma coisa extremamente necessária, certo? É aquele sentido. E eu acho que estudar a Bíblia, ela tá ligada a um cenário que eu poderia dizer assim, de competição. Como assim evento de competição? Sabe quando você está competindo contra uma outra equipe, seja ou contra um outro alguém, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, em esportes de luta ou esportes de grupo, você vai ver que geralmente as pessoas começam a pegar aquele cenário e dizer o seguinte, ó, eu tenho que fazer uma estratégia, ver quem tá, ver quem é o principal, ver quais são os golpes principais que aquela pessoa pode dar, né? Ver qual é o tipo de técnica que ele costuma usar, ver qual é o estilo de luta que ele costuma usar. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa analisar os detalhes, inclusive, dela também. Pegamos um texto, pegamos um verso, pegamos um capítulo, a gente vai analisar o todo daquilo lá. E isso traz pra gente uma riqueza de conhecimento e de espiritualidade também, que a gente não pode abdicar. Então, é aquela questão. A gente não aprende tudo num dia só. É um processo. Mas esse processo ele não precisa ser moroso, triste, desgastante. Ele pode ser alguma coisa que faça muito sentido para você também. Amém. Muito obrigado, Everton. E aí, agora sim, chegamos ao final. Rapaz, o tempo voa. Já estamos com o nosso tempo bem esgotado, mas não poderia deixar de finalizar esse momento aqui especial, né? Danilo, sexta-feira, chegamos na parte final da lição, que tem como título Abrindo Mão de Opiniões Fixas. O que é que nós encontramos aqui nesse conteúdo da sexta-feira? Aqui tem uma coisa difícil, né? Realmente aí principalmente acho que para todo mundo, na verdade, quando a gente conhece pessoas que tanto a gente tá dando um estudo bíblico, como até a gente mesmo, né? A gente às vezes se pega nessa situação de abraçar ideias e concepções que a gente tem. Que é o seguinte, é comentado aqui justamente sobre a questão de será que a gente está deixando se moldar pela Bíblia ou que a nossa opinião molde realmente o texto bíblico? Será que nossas doutrinas estão sendo comparadas com o que a Bíblia apresenta? Será que a gente não está sendo iludido por falsas interpretações da Bíblia? E aí ele comenta justamente que mesmo que tenha homens respeitados, mas que eles estão ensinando coisas que não estão conforme a Bíblia, então isso deve ser rejeitado. E aí eu vou ler aqui no penúltimo parágrafo, lá no Conselhos aos Escritores da Ellen White, ela fala o seguinte: temos muitas lições a aprender e muitíssimas a desaprender. Apenas Deus e o céu são infalíveis. Quem pensa que nunca terá de desistir de um ponto de vista acariciado e jamais mudar de opinião se decepcionará. Enquanto nos apegarmos às próprias ideias e opiniões com determinada persistência, não podemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Então a questão é que a gente, por meio da Bíblia, ao estudar a Bíblia, a gente deve agora ir de coração aberto para dizer o que o Senhor quer me revelar. E não tentar agora mostrar com a Bíblia o que você acha que deve acontecer. Então, é ter essa visão de humildade, né? Tá entendendo?
A gente sempre tem algo a aprender, mesmo nossas doutrinas, elas devem ser questionadas no sentido de realmente isso daqui é bíblico ou não é. E aí você vai e estuda, né? Porque se a gente não questionar, como é que a gente vai conhecer a verdade? Muito bem, muito obrigado, Danilo. E aí vem o nosso apelo para você, jovem, que nos acompanha semanalmente, para você que todo sábado pela manhã está na igreja, fazendo parte ali da sua classe, né, da escola sabatina, o Maranata Class. Querido jovem, essa lição ela tem o principal fundamento fazer a cada um de nós se voltar para a palavra do Senhor, se voltar de forma equilibrada, colocar a palavra de Deus no lugar que ela realmente merece ser colocada na nossa vida. E se você, por algum motivo, não tinha feito isso, que a partir dessa lição, que a partir desse trimestre, você tenha a compreensão de que precisa urgentemente fazer uso diário desse livro tão maravilhoso que é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E queremos também pedir que você possa seguir, deixe aí seu comentário, curta, envie aí para todos os seus amigos. Vamos alcançar o máximo de pessoas, porque muitas pessoas precisam saber a necessidade de estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe você de uma maneira muito especial. E para finalizar, né, iniciamos com a oração e precisamos encerrar também agradecendo a Deus. Então, Everton, por favor, dirige essa oração final. Nosso Pai que se encontra nos céus, santificado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, muitíssimo por todo o teu cuidado com cada um de nós. E sabemos, Senhor, que as Escrituras estão aí, dispostas, plenas, Senhor, e abertas para que a gente possa aprender mais sobre a tua vontade, aprender mais do Senhor e sobre histórias tão fascinantes que a gente consegue encontrar na Bíblia. Isso, Senhor, vai trazer a nós luz que será importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento, Senhor, o desenvolvimento também do nosso relacionamento. E não deve ser ignorado, Senhor, o nosso contato, a nossa conexão, a nossa oração, o nosso momento contigo. Uma coisa, Senhor, se agrega a outra, não é um contraponto. Por isso lhe pedimos, Senhor, nesse momento, que com teu Espírito Santo, assim como o Senhor fez com tantos homens no passado, assim como o Senhor faz com tantas pessoas no presente, ensina-nos a tua palavra, ensina-nos a tua vontade e nos faz viver nela todos os dias, Senhor, estudando a palavra e obedecendo ao que ela fala. E ansiamos, então, encontrar, Senhor, aquele prazer que Jeremias falou, que as tuas palavras, Senhor, foram gozo e alegria para a nossa vida. Sabemos do destino e sabemos o que o Senhor nos garantiu. Por isso, nesse momento, te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém.